Vanessa, depois do almoço, deu aquela vontade de fazer o cafezinho da tarde para esquentar aquele bolinho de tapioca ou não, tá na dieta. O importante é você manter o foco, viu? Tem que manter o foco, concentração. Vamos agora para o nosso pensamento do dia? Olha só, o sucesso não aceita corpo mole e preguiça, viu? Se quiser resultados, seja consistente. Mensagem dela, da Vanessa Gold. A gente aproveita muito para seguir nas nossas redes sociais, tvcidade.ma. Esse é o nosso Instagram, já coloca aí. Estamos no Facebook, no TikTok, estamos também no nosso canal do YouTube. Por lá você consegue nos assistir ao vivo de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Já se espalha. Vai lá no canal agora, pegou o celular? Se inscreve, clica lá no sininho e fica por dentro de toda a nossa programação. Tá bom? Perdeu aquele quadro, aquele programa, quer assistir com calma, é só ir lá no nosso canal do YouTube. Certinho? Tem um projeto legal, tá? Se tem um projeto, tem uma ação, quero estar aí, não vem comigo. Manda pra cá, manda pro Darcy Bezerra _, eu vou amar receber vocês por lá. E olha só, minha gente, hoje o nosso Vem Comigo recebe uma mulher que é referência quando o assunto é transformação de vida. A mentora, empresária e inspiração para milhares de pessoas pelo mundo. Ela já está aqui para contar pra gente quais são os pilares do emagrecimento saudável. Seja bem-vinda, Vanessa Goldsman, maravilhosa. Tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Já me conta. Temos muito a conversar. Pois é, os pilares são muitos aí, né? Sim. Mas me conta como a Vanessa Goldsman começou a trabalhar com emagrecimento. Já tem uma historinha aí, muito tempo para contar? Tem uma grande história. Tudo começou comigo. Eu sempre fui atleta desde criança e na adolescência eu comecei a engordar. Isso me incomodava. E eu ia aos profissionais da época, era o quê? Dieta restritiva ou medicação para inibir fome. E eu não conseguia render no esporte. Então foi aí que eu decidi entrar na faculdade, estudar, me especializar e escrever um método, criar um método onde eu pudesse estudar o porquê antes de tratar o emagrecimento. Cada pessoa que tem dificuldade de emagrecer, ela tem uma raiz de um problema. Ou é genético, ou é metabólico, ou é hormonal, ou é inflamatório. Tem alguma situação ali. Não é simplesmente porque ela não tem força de vontade e não consegue fazer dieta. Isso é colocar muito peso em cima do paciente. Então eu fui estudar o quê? Eu fui estudar, entender como o corpo funciona para tirar esse peso e essa culpa de cima do paciente e estudar, entender qual é a alteração que ele tem que não permite com que ele emagreça. E as pessoas se culpam muito, não é? Por isso carregam essa culpa e ao mesmo tempo não têm força, não sabem o que fazer. Na verdade, elas desistem de tentar, de tanto que já tentaram. Né? Porque falam que é para fazer dieta e faz, falam que é para fazer exercício, faz, fala que é para fazer os dois juntos, faz, fala que é para tomar uma medicação junto. A dieta do ovo que tá na internet, ela assim faz de tudo, certo, né? Nem tomando a medicação que hoje tem, algumas pessoas não conseguem porque tomam errado. Então acaba que é muita cobrança, ela escolhe vários caminhos e na maioria nenhum deles dá certo. E ali teria uma outra situação, por exemplo, ela está em busca de algo, mas ali teria um outro problema. Como você falou, é ir lá na raiz do problema. Investigar antes de tratar. Não adianta tomar medicação, fazer dieta, fazer exercício sem saber qual é a sua alteração. É genética? Você tem uma tendência genética? Então nós temos que silenciar os genes alterados. Incrível, viu, gente? Às vezes a gente não dá ali valor e você entra naquele desespero, nunca consigo emagrecer. E a importância dessa busca por um profissional mesmo. E aí, Vanessa, me conta, então, já tem um tempinho. Quanto tempo já nessa área? Nossa, eu faço esse ano de 2025, 17 anos de formada, 17 anos que já tem 35 mil pacientes atendidos. Olha nós só. Já estamos em 45 países, então nós temos atendido... Quantos países? 45, porque nós fazemos o atendimento online desde a pandemia, então nós já tivemos pacientes de 45 países, então nosso método aí já se espalhou pelo mundo. O objetivo é transformar vidas. O objetivo é transformar vidas e fazer com que as pessoas consigam emagrecer e manter o emagrecimento. E tudo isso veio de uma dor sua lá no passado. Exatamente, veio de algo que eu já sofria, né, que eu não conseguia emagrecer e eu como atleta me sentia mal, não tinha os resultados que eu queria, eu falei, eu preciso estudar sobre isso, eu me encantei pela área depois de uma dor que eu passei.
E aí hoje vai resolvendo as E hoje dores. já são 35 mil pessoas impactadas. Resolvendo, Nada que acontece legal. por acaso. E quais são esses pilares? Se nós falarmos dos pilares tradicionais, que é o que todo mundo sabe, inflamação, intestino, sono, alimentação, exercício, todo mundo sabe, mas a maioria não consegue fazer. Agora, se nós formos mais a fundo, entender como seus hormônios estão, estudar o seu metabolismo, estudar a sua genética. Então, eu digo que tem os pilares básicos e tem os pilares mais específicos. Porque sabe o que acontece? A maioria das pessoas já faz esse básico e mesmo assim não consegue. Então, eu preciso vir aqui falar a verdade. Às vezes, você fazendo os principais, você não vai conseguir ter resultado se você tiver uma alteração metabólica e se isso não for investigado. E aí acaba resolvendo duas coisas, né? Tanto a questão da saúde quanto aquele objetivo lá da pessoa do emagrecimento. Exatamente. Porque como você falou, tem algo ali que precisa resolver, que é ir lá na raiz do problema. Tô entrando ali pela meu falar, como é que diz? Minha fala popular. Sim. Ir lá na raiz do problema, então ela resolve o que tem que ser resolvido. Por exemplo, ela foi por inúmeras tentativas e não conseguiu. E esse é o seu objetivo, é chegar lá na raiz do problema e tentar resolver. Porque todas as tentativas que foram feitas foram as básicas. Entendi. Exames básicos, uma alimentação que é cortar carboidrato, um pilar de fazer mais exercício, fazer mais aeróbio. Isso, com o tempo, vai fazendo ela ficar fadigada. Então, se ela tiver uma alteração no metabolismo, ela vai ter menos energia. E com isso, não necessariamente vai ser uma dieta restritiva que vai resolver o problema dela do emagrecimento. Então não é só cortar um carboidrato que você tá achando aí que tá... Jamais. Esse é é uma atitude perigosa. Porque o teu corpo, o carboidrato, o bom carboidrato é uma fonte de energia. Então se você tira, você não vai treinar bem e não vai conseguir manter por muito tempo aquela alimentação mais saudável. Então não vão saindo aí seguindo as dietinhas de moda da internet. Não vai durar muito tempo. Porque é influência. E aí vai vindo esses efeitos, como você falou. A pessoa já não tem mais ânimo, né? Aquela perdendo ali a vontade, os estímulos para treinar, a força praticamente, é isso? Não tem mais tanta energia. Nem para treinar e nem para trabalhar. Você começa a perder performance cognitiva, porque o carboidrato entra como um combustível. Sim. Para o seu físico e para a sua mente. Então ela começa a ficar improdutiva também na vida pessoal, no trabalho, não tem paciência com o filho, não consegue produzir bem no trabalho. Isso tudo por conta de uma conduta errada, de querer o resultado rápido sem entender o que de fato ela precisa. Aí é aquele rápido que acaba prejudicando. Que vai trazer um efeito que o preço é caro, porque ela paga com a saúde. Então, bora pro outro lado mesmo, que esse daí é muito caro, não dá. Mas aí me conta, Vanessa, um pouquinho também mesclando aqui com a tua história. Na verdade, você é de São Luís, mas vive fora também, em São Paulo, como é que funciona? Eu sou de São Luís, sou maranhense, né? Já atuo há 17 anos, já morei 2 anos em São Paulo estudando genética, abrindo outros negócios, só que hoje eu vivo em São Luís e todo mês estou em São Paulo estudando, palestrando, fazendo algo para agregar na minha carreira profissional. Não para. Não para. Esse é o objetivo, continuar transformando vidas. Esse é o objetivo, né? E trazer para São Luís, Darcy, tudo que tem de mais moderno. Hoje o nosso paciente ele não precisa ir para São Paulo para fazer um teste genético, para estudar um metabolismo, para fazer algum tratamento que nós não tenhamos aqui. Consegue, assim, fazer esse acompanhamento mesmo, a pessoa lá do outro lado do mundo? Sim, porque ele consegue fazer exames, ele consegue ter acesso a medicações, a suplementos que do outro lado tem, só que ele não tem informação, porque ele vai numa loja de suplemento e compra. Agora, se ele tiver toda uma conduta médica, um acompanhamento nutricional, ele vai conseguir ser tão bem acompanhado quanto o nosso paciente daqui. E isso muda muito, né, Vanessa? As pessoas, querendo ou não, tem muita gente que precisa, a gente sabe que tem muita gente que não tem ainda essa visão, mas as pessoas estão tomando essas decisões. Um exemplo disso é a corrida, as pessoas estão começando a correr. Ainda tem as boas influências, né, onde as pessoas estão ali fazendo, que é bom, mas é importante esse check-up, esse acompanhamento, que faz toda a diferença. Mas as pessoas estão, digamos que, se cuidando mais, tendo mais esse olhar, não só questão da estética, mas também pela saúde. O mercado da saúde está mudando e nós chamamos isso de wellness.
É quando as pessoas se preocupam com o bem-estar, não só mais com o físico. Antes era muito aquela moda de suplementação, comer de 3 em 3 horas, ficar com o abdômen seco. Hoje, isso está perdendo força e o foco das pessoas é bem-estar. Bem-estar físico, bem-estar mental e um corpo magro, mas com saúde. Dá para ser magra Pro Max? Promax? É a modinha da internet, que é a magra, que ela tá magra, mas ela tá definida. Tá. É a magra definida. Mas tem então que ser uma magra. Aprendendo aqui, viu? Viu como eu tô por dentro? É a magra Pro Max, mas uma magra definida, mas que ela tenha saúde também. Lógico. Não adianta tá ali realmente com o corpinho, mas aí tá passando mal, muita sonolência. Muita indisposição. Por quê? Porque ela passou por cima da saúde. Ela não priorizou a saúde para ter o corpo magro, só que ela não consegue sustentar por muito tempo. Isso não dá. O investimento não vale a pena. Não compensa, né? Agora, Vanessa, falando um pouquinho por alto, né? Como é que funciona a questão da medicação, da famosa canetinha? Para todo mundo, não. Ou tem uma indicação de quem pode, quem não pode? Como é que funciona? Hoje, nós temos a medicação que é o Mounjaro, que é a tisapartida. Hoje é considerada a melhor medicação da atualidade. Então, se você fizer um acompanhamento médico, se você fizer de forma acompanhada, os resultados são incríveis. Então, a minha sugestão aqui é a seguinte: nunca se automedique. Eu sei que hoje tem muitas formas de você conseguir essa medicação e você vai lá, escolhe a sua dose porque fulano está tomando essa dose e emagreceu, mas só que cada corpo tem uma individualidade. E pode ter uma reação, né? E se você tomar uma dose que não foi estudada para o seu corpo, se não tiver acompanhamento médico, você não vai ter os benefícios dessa medicação que é maravilhosa. Você simplesmente vai ter o quê? Os efeitos colaterais. Vai perder peso às custas de perder 60%, 70% de massa muscular e só 30% de gordura. Então, sim, essas medicações são a revolução da obesidade, com acompanhamento médico, com prescrição médica, você vai ter resultados incríveis. Então, para cada corpo é uma reação diferente, né? Como você falou, tem exames específicos, né? Exames onde daqueles exames é possível perceber até onde essa pessoa pode tomar, como ela deve começar. Tem um processo, né? Qual a dose, quanto tempo, de quanto em quanto tempo você deve aumentar, se você deve ficar com a mesma dose por quantas semanas. Então, se você tem um acompanhamento médico, você vai ter todos os benefícios e mínimos efeitos colaterais. Só que não é o que a gente está vendo todos os dias, né? As pessoas compram, as pessoas tomam, perde peso, não consegue saber o tempo de tratamento que ela tem que fazer, para antes da hora, aí vem o efeito rebote. Não é o efeito rebote, é porque você não fez o processo de desmame correto da medicação. E até mesmo se ela tiver uma reação, ela não tem para onde pedir socorro, ela tem que ir para uma emergência mesmo. E aí na emergência não vão saber todo o processo que ela passou, há quanto tempo ela tomou a medicação, como é que essa medicação está reagindo ao corpo dela, quais eram os exames iniciais, como ela está hoje. Então, por isso que eu falo, a medicação é excelente, mas desde que seja feito com acompanhamento médico e que ele te acompanhe. E que te diga a dose inicial, o momento de aumentar a dose e o momento de desacelerar a dose também. E para você, né, como é que você se sente ao transformar vidas, né, de ver ali aquele rostinho feliz de uma paciente chegando que tinha um efeito sanfona, perdia, mas voltava a engordar de novo? Acontece muito isso? Muito. Todos os dias nós temos um acompanhamento, nossos pacientes vão até nós toda semana. Então eu consigo saber feedback do meu paciente toda semana, só que cada paciente ele manda um relatório todos os dias. Então é impressionante ele falar que ele está mais disposto, que ele está emagrecendo rápido, que ele está com mais disposição. Então isso é muito gratificante, depois de 17 anos, saber que você continua transformando vidas e mostrando o caminho correto do emagrecimento. E aí, no meio disso tudo, você não quis ficar só para você esse conhecimento. Você quis compartilhar também com outros profissionais. É a busca de sempre contribuir. Então, mesmo depois de 17 anos de carreira, nós já tivemos aí formações médicas, mentorias para médico. Então, a minha jornada ela não se define só aos pacientes que eu trato, mas sim aos outros profissionais que eu ensino, toda a jornada que eu já passei de sucesso, de atender com qualidade o paciente e acompanhar, que é a parte principal,
e que poucos querem fazer. E que ainda assim esse é o mesmo intuito, tanto para o paciente que quer transformar a vida, quanto para esse profissional. Para os profissionais, sim. Que além de transformar, claro, a vida deles, também eles vão transformar a vida de outras pessoas. A vida, a carreira, a família, porque se ele atende bem, se ele trabalha bem, ele tem uma qualidade de vida diferente, isso vai reverberar na família dele. Então é um elo. Ele, o paciente e a jornada que nós juntos conseguimos contribuir mais para o mundo. Então, para aquela pessoa que já não aguenta mais, né, está desesperada, ela já tentou todos os métodos, qual recado você deixa para essa pessoa? Qual mensagem que você deixa? Como você, por exemplo, teve uma dor lá na adolescência que não conseguia ali emagrecer, mesmo sendo atleta. Qual recadinho que você deixa para essa pessoa que está nos assistindo? Tem uma frase que eu falo muito: você só tem um corpo. É onde você habita, é onde você vive na sua jornada aqui na Terra. Como você deve cuidar desse seu templo? De qualquer jeito, usando o que o vizinho usa, ou você tem a certeza que merece o melhor para ele? Então, nos tempos onde tudo é muito rápido, tudo é muito simples, eu trago essa reflexão. Você só tem um corpo, cuide bem dele. E quem quiser mais te acompanhar, pode ir até o Instagram, tanto profissionais da saúde, quanto a pessoa mesmo que quer chegar até você. Onde é que te encontra? Vanessa Goldsman, vai estar meu nome aí na tela, meu nome e meu sobrenome, esse é o meu Instagram, e lá vai ser um prazer te receber, conversar contigo no direct, e com certeza tratar esse teu emagrecimento aí, cuidar desse emagrecimento da maneira correta. Para ficar fitness, mas com saúde. Vou ficar saudável, magra e cheia de saúde e energia. Ainda vou ficar pro Max também. Agora aprendi essa. Vanessa, muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer. Sempre, foi um prazer, viu? compartilhar conhecimento contigo. Estamos juntas. O nosso Vem Comigo vai ficando por aqui. Beijo, beijo. Tchau, tchau. E aguarda amanhã no mesmo horário, hein?